Eles humilharam o senhor humilde até descobrir quem ele era. Dizem que o dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem elas realmente são. Antônio, o dono da maior construtora do estado de São Paulo, descobriu isso da pior maneira possível. Ele construiu um império com as próprias mãos, suor, esforço. Mas no dia de seu aniversário de 70 anos, sentado sozinho em sua mansão de 20 quartos, ele percebeu que havia falhado na sua obra mais importante, seus filhos. Ele não queria presentes para preencher o vazio. Não, ele queria uma resposta que o levou a tomar uma decisão que chocaria a alta sociedade e destruiria sua própria família. Mas Antônio precisava saber. Aquela pergunta não saía de sua cabeça. E se eu perdesse cada centavo hoje, tudo o que eu tenho, será que meus filhos ainda me chamariam de pai? Então, ele criou o plano perfeito para descobrir a verdade. O plano que mudaria tudo. E o que aconteceu foi surpreendente. Antônio foi até o quarto e alcançou uma caixa de madeira dentro de uma gaveta fechada. Tirou a caixa de lá e sentiu as memórias lhe atingindo com a força de um furacão. Não perdeu tempo, abriu a caixa e pegou aquela foto antiga que guardou com tanto carinho. Olhava para a foto dos 3 filhos quando crianças: Marcos, Júlia e Pedro. Ele começou a pensar se falhou em ser um bom pai. Ele deu tudo: carros importados aos 18 anos, apartamentos de luxo, viagens para a Europa. Mas nas últimas ligações com seus filhos, ele só ouvia pedidos de transferência bancária, pedidos que falavam sobre dinheiro e nunca sobre amor. Pai, preciso trocar de lancha, um filho dizia. Pai, meu cartão Black já estourou. Outro filho reclamava. Nunca era um pai como você está. Estou com saudades, pai. Aquilo corroía a alma dele, de dentro para fora. Ele não poderia ficar assim. Então, teve uma ideia que já deveria ter tido há muito tempo. Decidido, Antônio chamou seu advogado e transferiu o controle da empresa temporariamente. Em seguida, ele foi até o armário. Ignorou os ternos italianos e pegou um conjunto de roupas velhas que usava para jardinagem. Esfregou terra nas mãos e no rosto. Olhou-se no espelho e viu não um bilionário, mas um homem quebrado, como era no início, antes de tudo. Pegou uma sacola de plástico de supermercado, colocou uma muda de roupa e saiu. A partir daquele momento, para o mundo, Antônio estava falido. E o que aconteceu a seguir, nem ele mesmo esperava. A primeira parada foi a mansão de Marcos, seu primogênito, o orgulho da família, que vivia nas colunas sociais. A casa estava iluminada, uma festa acontecia. O som da música alta e das risadas chegava até o portão. Antônio, então, com a esperança de que seu plano trouxesse esclarecimentos, tocou o interfone. O segurança demorou a atender e, quando viu o homem sujo na câmera, quase não abriu. Marcos, que estava se divertindo, esbanjando luxo e maltratando seus empregados, foi até o portão, segurando uma taça de champanhe, irritado por ter sido interrompido. Ao ver o pai naquele estado, o sorriso de Marcos sumiu. Não de preocupação, mas de nojo. Pai, o que é isso? É alguma pegadinha? Marcos perguntou, olhando para os lados, com vergonha de que seus amigos ricos vissem a cena. Antônio, com a voz trêmula, disse: Filho, eu perdi tudo. A empresa quebrou. O banco tomou a casa. Eu não tenho para onde ir. Posso ficar no quarto de hóspedes por uns dias. Eu prometo que não vou incomodar. O silêncio de Marcos foi ensurdecedor. Ele deu um passo para trás. Ficar aqui? Pai, olha para você. Você está fedendo. Tem cheiro de lixo e de fracasso. Eu tenho o prefeito e 2 senadores lá dentro. O que eles vão pensar? Se você faliu, o problema é seu. Eu tenho uma imagem a zelar. Marcos enfiou a mão no bolso,
tirou uma nota de R$ 50 amassada e jogou no chão, perto dos pés do pai. Pega isso e vai para um albergue e não me liga até resolver essa sujeira, gritou Marcos. O portão bateu na cara de Antônio. Foram alguns segundos até que ele recuperasse a postura, até que se desse conta do que havia acontecido. Seu próprio filho o humilhou e o desprezou sem a menor consideração. Ele engoliu em seco e recuperou a consciência, cansado e abatido, mas de pé, porque precisava estar disposto para o que viria a seguir. Depois que Antônio pegou a nota do chão e começou a andar, seu coração sangrava. Mas ele ainda tinha esperança. Júlia, sua princesa. Ele sempre foi mais doce com ela. Ele pegou um ônibus. Os olhares tortos dos passageiros mostravam que ninguém fazia ideia de que aquele homem, sujo, mal vestido, sem postura, era na verdade um bilionário. Ele foi até a cobertura de Júlia, no bairro mais nobre da cidade. Pelo interfone, ele explicou a mesma história. A falência, o desespero. A resposta de Júlia foi rápida e cortante como faca. Pai, eu tô no meio da minha sessão de meditação. Eu não posso receber essa energia negativa agora. Pobreza pega, sabia? Eu sinto muito, mas meu apartamento não tem estrutura pra gente nessa situação. Tenta o Pedro. Ele tá acostumado com pouco, desdenhou Júlia. O clique do interfone desligando doeu mais que um tapa na cara. Ela nem ao menos o recebeu pessoalmente. Ele que cuidou dela com tanto carinho, a alimentou, ninava ela para dormir por horas, levou a todos os médicos com o mínimo sinal de algum problema. A mesma filha não quis nem olhar para seu rosto. E agora eram 2 filhos, 2 portas fechadas. Antônio sentou na calçada e chorou. Chorou não pelo dinheiro, mas por perceber que tinha criado estranhos. Estranhos que o abandonaram e o desprezaram sem a menor consideração. Onde foi que eu errei? Antônio se perguntava, enquanto as lágrimas caíam pelo chão e o coração se quebrava um pouco mais. O próximo filho era Pedro, e quando ele achou que sabia o que aconteceria, algo o surpreendeu ainda mais. Pedro era o caçula, o todo errado, o que nunca quis trabalhar na empresa do pai e preferiu ser professor de história, morando num apartamento de 2 quartos num bairro simples. Antônio chegou lá já tarde da noite, exausto, sem esperanças. Ele tentou parecer um homem derrotado quando iniciou aquela jornada, e agora parecia que havia se tornado este homem de verdade. E foi assim, cansado, que seu dedo sujo de terra tocou a campainha. Então veio o filho caçula, Pedro, e abriu a porta. Ele estava de pijama, com cara de sono. Acordaria cedo no dia seguinte para trabalhar. Quando viu o pai sujo, com a sacola de plástico na mão e o semblante caído, seus olhos se arregalaram e, em seguida, encheram d'água imediatamente. Pai, meu Deus, o que aconteceu? Pedro nem esperou a resposta. Ele puxou o pai para dentro num abraço apertado, o coração batendo forte, imaginando que absurdos poderiam ter acontecido com seu pai. Antônio, sentindo o abraço do filho, percebeu que era a primeira vez que ele se permitiu abraçar Pedro de verdade. Sentiu o cheiro de café fresco e de lar, seu coração batendo a 1000. Filho, eu fali, não tenho nada. Antônio soluçou no ombro do filho, não pela mentira, mas por todo o choque que passou com Marcos e Júlia, por todo o sentimento de fracasso que ele sentiu. Pedro, então, segurou o rosto do pai e disse: Não diga isso, pai. Você pode não ter dinheiro agora, mas você tem a mim. Entra. A Ana tá dormindo, mas eu vou esquentar a janta. Então Pedro começou a tirar as panelas da geladeira com o assado que ele e Ana fizeram juntos naquele dia. Pegou uma toalha, uma muda de roupa e entregou ao pai, dizendo:
Aqui, papai, o sofá é seu, a comida é nossa. A gente se aperta, mas ninguém fica para trás aqui. Pedro cuidou de Antônio por uma semana. Deu suas próprias roupas, dividiu sua comida simples. Eles conversaram como nunca tinham conversado antes. E riram, sorriram como um bom pai e um filho devem fazer. Nesses 7 dias, o celular de Antônio não tocou. Nem Marcos nem Júlia sequer pensaram em ligar. Mas Antônio sabia que a hora da verdade tinha chegado. No 8º dia, ele disse a Pedro que precisava sair para resolver umas coisas. Ele passou no escritório do advogado e depois foi para casa. Tomou um banho, fez a barba e vestiu seu melhor terno italiano feito sob medida. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez, o que mais lhe causava orgulho não era sua imagem impecável, mas seu sorriso ao lembrar-se da última semana com Pedro. Então, seu plano começava a entrar em ação. O advogado mandou uma mensagem para Marcos e Júlia. Ele disse que era urgente. Os dois, achando que o pai talvez tivesse morrido ou que precisasse assinar algum documento para eles, correram para o endereço que ele deu. O prédio simples de Pedro. E o que aconteceu fez o mundo deles virar de cabeça para baixo. Quando Marcos e Júlia chegaram na rua de Pedro, viram a limusine parada. Ficaram confusos. De repente, a porta traseira se abriu e quem desceu não foi um mendigo, mas o poderoso Antônio, exalando poder e riqueza. Os olhos de Marcos quase saltaram da órbita. Pai, mas você não tinha falido? Você recuperou tudo? Disse Marcos. O sorriso ganancioso voltou ao rosto dele. Júlia já ajeitava o cabelo. Ai, pai, que susto você deu na gente. Graças a Deus foi só uma fase ruim, né? Antônio olhou para os dois com uma frieza que congelou a rua inteira. Eu nunca perdi nada, disse ele. Eu sou 1000 vezes mais rico do que vocês imaginam. Mas eu estava pobre de algo que o dinheiro não compra. Família. Pedro desceu do prédio sem entender nada, vendo o pai de terno. Antônio caminhou até Pedro e colocou a mão no ombro dele. Eu precisei me vestir de mendigo para descobrir quem eram meus filhos de verdade. Marcos, Júlia, vocês amavam o meu talão de cheques, não a mim. Ali mesmo na calçada, o advogado de Antônio, que estava no carro, entregou a Marcos e Júlia 2 envelopes. Eram as cópias do Novo Testamento. Vocês vão receber o mínimo que a lei obriga. Nenhum centavo a mais. Antônio sentenciou. Tudo o que eu construí, meu império, minhas casas, meus investimentos, tudo será de Pedro, o único que me abriu a porta quando eu não tinha nada a se oferecer e precisava de ajuda. Marcos ficou pálido, começou a gaguejar desculpas. Pai, foi um mal-entendido. Eu estava nervoso com a festa. Você sabe que eu preciso do dinheiro. Antônio, vendo o filho implorar, enfiou a mão no bolso do terno caro. Tirou a mesma nota de R$ 50 amassada que Marcos tinha jogado nele dias antes. Ele estendeu a nota para o filho mais velho. Toma, para te ajudar com o albergue quando a sua mesada acabar. Ele entrou na limusine com Pedro e partiu, deixando os 2 filhos ingratos na calçada, com R$ 50 e uma vida inteira de arrependimento. Mas Antônio ensinou ao mundo uma lição brutal. A verdadeira herança não é o que você deixa no banco, é o amor que você recebe e a gratidão a esse amor. E você? Teria a coragem de Pedro ou a frieza de Marcos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante. E se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal para mais verdades que precisam ser ditas.